Seja bem-vindo a mais um módulo do curso Introdutório à Epidemiologia. Desta vez, vamos tentar desvendar as características dos estudos de pesquisa clínica do tipo série de casos. Segundo a literatura científica e classificação da evidência científica, as séries de casos são os estudos de menor valor. Eles apenas descrevem as características de um grupo de indivíduos, não permitindo estabelecer uma associação entre um fator de risco e uma doença. Mas antes de começar com as características deste tipo de estudo, acho bom nos posicionar no contexto atual dos profissionais da saúde e nos tipos de estudos científicos. Nós, profissionais da saúde, estamos atravessando uma situação ou momento histórico extremamente difícil. Precisamos tomar condutas médicas adequadas, atualizadas, que provoquem o maior benefício com o menor custo possível. E quando falamos de custo, devemos pensar no custo econômico, como por exemplo, dias de internamento, valor das medicações, tecnologias de alta complexidade, custos de bolso para o paciente, deficiência permanente ou transitória provocada no paciente e que interfere na sua capacidade de trabalho, e no custo em saúde, aquele tratamento que provoca a menor mortalidade, comorbidade e menores efeitos adversos. Para poder escolher esse tratamento ideal, precisamos de informação, e é aí onde piora um pouco mais a situação. Existe um aumento crescente de demanda e do acesso da população aos serviços de saúde, sem que muitas vezes isso se acompanhe de um devido aumento do quadro clínico. Os profissionais da saúde possuem geralmente vários vínculos de trabalho, o que dificulta o aperfeiçoamento, a leitura e o acompanhamento das novas tecnologias, guias de tratamento e protocolos clínicos. Os laboratórios e indústrias ligadas ao segmento da saúde estão permanentemente lançando medicamentos e tecnologias nem sempre inócuas e eficazes. A pressão das indústrias favorece o crescimento exponencial do número de publicações científicas que foi evidenciado nos últimos anos. Estes avanços precisam ser testados e promovidos na comunidade científica. Nem sempre a literatura científica é de fácil acesso e de acesso liberado. Muitas vezes precisa-se pagar para poder acessar as fontes de informação. Por outro lado, considero que existe uma deficiência generalizada das escolas e universidades em formar profissionais com capacidade para uma leitura crítica e qualificação para interpretar os resultados das pesquisas clínicas publicadas. Agora sim, começaremos a desvendar a anatomia dos estudos clínicos utilizados na pesquisa. Os estudos clínicos podem se dividir em dois grandes grupos, dependentes se o pesquisador estabelece uma intervenção clínica que o paciente deve receber. Estudos experimentais, nos quais o pesquisador estabelece uma intervenção clínica e avalia a resposta terapêutica ou preventiva. Estudos observacionais. O pesquisador apenas observa as características da doença e estabelece, em alguns casos, associações. Os estudos de série de casos são apenas descritivos e, como dito anteriormente, não podem estabelecer associações. Nesse slide, pode-se ver um gráfico esquemático da anatomia dos estudos de pesquisa. Podemos ver que os estudos de série de casos não podem estabelecer associações, porque eles não possuem um grupo comparativo. Apenas se descreve um grupo de pacientes com uma determinada doença ou sujeitos a um determinado tratamento. Começamos agora, sim, com as características dos estudos de séries de casos. Os indivíduos dos estudos de série de casos dividem um mesmo problema clínico, geralmente novo, desconhecido ou pouco frequente. Eles fazem a primeira leitura do problema identificando características clínicas. Um exemplo disso é a publicação dos primeiros casos de HIV com imunodeficiência, considerados posteriormente como AIDS. Era uma doença nova, desconhecida, sem relato clínico anterior. A descrição das características clínicas destes pacientes, idade, grupo de risco, evolução da doença, resposta terapêutica, entre outros, permitem gerar hipóteses.
Quando a série de casos está composta por 1 a 3 pacientes, denomina-se relato de casos. E quando compreende mais de 3 casos, denomina-se série de casos. A geração de hipótese permite pensar o problema clínico de uma forma diferente, avaliando o que poderia estar acontecendo e abrindo a possibilidade para estudos clínicos com maior poder e rigorosidade científica. As séries de casos são as primeiras fontes de evidência científica para avaliar novas doenças, novas terapêuticas clínicas e cirúrgicas. Um exemplo disso é a laparoscopia. Foi uma tecnologia nova cujos resultados terapêuticos foram avaliados inicialmente através de uma série de casos. Essa terapêutica apresentou resultados promissores num grupo pequeno de pacientes e permitiu que estudos de maior rigorosidade confirmassem seus benefícios e indicações. Assim como os estudos de série de casos permitem identificar os benefícios das novas terapêuticas, também permitem avaliar os efeitos adversos destas. Como comentado anteriormente, os estudos de série de caso avaliam as características clínicas de um grupo de pacientes que compartilham um mesmo problema clínico ou terapêutico. Portanto, carece de grupo controle, o que inviabiliza a avaliação de associações clínicas e não permite generalizar os dados obtidos para toda a população. Trabalha-se com uma amostra, geralmente de conveniência, não representativa da população geral. Como os estudos de série de caso trabalham com uma amostra de pacientes de conveniência do pesquisador, não é possível qualificar a prevalência da doença total de pacientes que num período específico de tempo são diagnosticados com a doença, ou seja, pacientes novos. Por outro lado, existe um viés de publicação neste tipo de estudos. Os periódicos científicos unicamente publicam esse tipo de estudo quando eles fornecem dados positivos, ou seja, sucessos terapêuticos ou efeitos adversos que colocam em risco a vida do paciente. Toda vez que estamos frente a um estudo de série de casos, devemos avaliar se a publicação consegue responder 6 perguntas básicas de estilo jornalístico: quem, que, porquê, quando, onde e agora. Vamos ao que significa cada uma dessas perguntas. Quem padece a doença em questão? Nesse sentido, o pesquisador descreve com detalhes as características clínicas dos pacientes avaliados no estudo. Geralmente, esses dados são publicados na tabela 1 de todos os estudos clínicos. É importante descrever raça, idade, ocupação, atividade laboral ou recreacional e toda outra característica que seja de relevância para o estudo. Qual é a doença ou condição clínica, terapêutica ou preventiva avaliada? O pesquisador deve ser muito detalhista e dar uma definição clara, reproduzível e específica que permita mensurar o problema em questão e interpretar os resultados. Sempre é importante estabelecer um balanço na definição entre sensibilidade e especificidade. Por exemplo, voltemos ao caso dos primeiros pacientes com diagnóstico de AIDS. Quanto mais sensível a definição clínica usada pelo pesquisador, mais chances ele terá de captar pacientes com diagnósticos de AIDS. Mas também terá mais chances de captar outros pacientes com diagnósticos parecidos, porque os critérios de seleção são muito amplos. Quando considerados numa pesquisa critérios de inclusão muito específicos, acontece o efeito contrário. O pesquisador incluirá unicamente pacientes com diagnóstico evidente da doença em questão e perderá aqueles pacientes com a doença que apresentarem síndromes menos característicos e evidentes da doença. Por quê? Por que a doença apareceu ou tem o impacto que tem? Neste caso, o pesquisador do estudo de série de casos nunca deve dar resposta. Apenas deve oferecer pistas para os estudos mais rigorosos e sofisticados. Quando aparece a doença?
É sazonal? Está associado a surtos? Forma parte da tarefa do pesquisador fornecer um contexto clínico e, se for o caso, apenas sugerir uma associação temporal entre a exposição e a doença. Onde os doentes aparecem ou deixam de aparecer, existe alguma possibilidade de sugerir algumas associações com clima, latitude, exposição a determinado produto químico, animais, etc.? E agora, com esses dados clínicos obtidos nesse grupo específico de pacientes, é possível sugerir algum efeito de importância para a saúde pública? Podemos estar frente a uma nova epidemia ou doença grave desconhecida? Quais as implicações sociais? Então, quando quisermos, como pesquisadores, publicar um estudo de série de casos, devemos sempre pensar antes em um tema de relevância clínica e que o mesmo esteja muito bem definido, facilitando desta maneira o entendimento e fácil leitura. O formato de apresentação do estudo de série de casos é o mesmo dos outros estudos de pesquisa clínica. Veja a seguir. Título deve ser consequentemente com os objetivos e resultados da pesquisa. É muito frequente observar estudos publicados que não respeitam esse parâmetro básico. O pesquisador deve providenciar na introdução informações e referências bibliográficas que coloquem o leitor dentro do contexto clínico a ser avaliado, justificando o porquê da importância do estudo e estabelecendo os objetivos claros. A seção de métodos deve definir com detalhe de onde o pesquisador obteve a amostra de pacientes, quais foram os critérios de elegibilidade e de exclusão, e quais os métodos utilizados para descrever os resultados obtidos na pesquisa. Neste caso, como o estudo de série de casos carece de grupo comparativo, não podem ser estabelecidas associações e cabe unicamente ao pesquisador descrever frequências. Por exemplo, percentual de pacientes com resposta adequada ao tratamento clínico ou preventivo. Na seção de resultados, é sempre importante a tabela 1, onde deve-se apresentar as características clínicas dos pacientes incluídos na pesquisa: sexo, idade, raça, histórico clínico, etc. Na seção de métodos também é fundamental, nos estudos onde existe uma intervenção clínica, descrever detalhadamente qual foi a intervenção, droga utilizada, dose, esquema de administração, oral, endovenoso, intramuscular, etc., os riscos das intervenções, efeitos adversos e desfecho clínico procurado. Finalmente, descrever os resultados obtidos, incluídos sempre que for o caso, as sequelas ou mortalidade associadas ao evento clínico estudado. Sempre o pesquisador deve relatar as limitações do estudo clínico, porque permitem ao leitor se situar e melhorar a interpretação dos resultados. Para finalizar, as conclusões sempre devem estar limitadas à capacidade de análise e resultados do estudo, evitando desta maneira trazer informações que possam confundir leitores desavisados. Agora que já sabemos tudo sobre os estudos clínicos de séries de casos, vamos avaliar o nosso conhecimento através da análise da publicação científica colocada no slide 18. Quem será o primeiro? Boa sorte!